Boa tarde, meus lírios, tudo bem com vocês? Eu vou bem, espero que vocês também estejam todos bem por aí. Gente, hoje eu vou fazer uma resenha, até vai ser uma resenha não muito longa, né, gente? Eu vou fazer uma resenha sobre uma senhora que é pastora, está na plataforma, ela é muito polêmica, então ela está sempre criando caso com alguém, né? Ela não pode, ninguém pode se opor às ideias dela, às opiniões dela, né? Ela tem as opiniões dela, que não são opiniões, são coisas assim muito que as pessoas rebatem, vamos dizer assim, né? Eu já vi alguns vídeos dela, mas eu nunca resenhei ela. Mas o último vídeo que ela fez é sobre um assunto bem polêmico, essa pastora Nadir, ela fala de um assunto bem polêmico, que na verdade cada um tem a sua opinião a respeito do assunto que ela tocou, né? É sobre as mulheres usarem qualquer método contraceptivo para evitar uma gravidez, né? Qualquer um, que seja DIU, que seja laqueadura, que seja vasectomia dos maridos, que seja anticoncepcional, tudo ela diz que é contra o Senhor, vai nos punir, vai punir as mulheres que poderiam ter tido mais filhos, mas elas evitaram usando esses métodos, né? Porque ela diz, né, que Deus não terá piedade dessas mulheres. Eu, por exemplo, tive 2 filhos, né? Eu poderia ter tido mais, mas na época, uma época eu só queria um filho. Depois eu quis uma menina, daí eu tive um menino e uma menina, daí eu peguei, quando minha filha nasceu, eu fiz laqueadura, né? Então tive só os 2, né? Eu fiz laqueadura porque eu não queria mesmo mais. Primeiro, que o meu casamento já não estava lá essas coisas. Segundo, que 2 filhos era o máximo que eu podia sustentar, que eu podia cuidar. Eu sempre precisei trabalhar muito, né? E assim, a gente ter filhos para os outros cuidarem, a minha mãe e a minha irmã foram meio mãe dos meus filhos, né? Tia, mãe, vó, mãe. Mas assim, né, eles foram super bem educados, foram bem criados, me dão muita alegria, são bons filhos. Mas na concepção dessa senhora, da pastora lá, se uma mulher pedir ao marido que faça vasectomia, que ela já tem 3 filhos, e ele faz, Deus não vai punir a ele, vai punir a ela, que ela pediu, né? Punir severamente. Ela diz que Deus não será brando com essas mulheres, né? E eu acho assim que isso aí é um pouco... um assunto bem complicado das pessoas falarem, né? Primeiro que, porque principalmente se a mulher conhecer a palavra de Deus. Gente, eu acho assim, nós temos os filhos que a gente pode ter, a gente deve ter os filhos que a gente pode sustentar, que a gente pode cuidar, que a gente pode dar o que ele precisa, o que ele merece, e também educar essas crianças, direcionar a vida delas para que elas possam ser pessoas de bem. Tem pessoas aí que têm 10, né, que a gente vê todos os dias na TV, não é história, que eles já vão para o lado errado desde criança, já estão na marginalidade, crianças usando coisas ilícitas com 10 anos, né, trabalhando como, cuidando de boca, né, que você sabe o que eu quero dizer, né. Isso acontece de ter muitos filhos nas famílias mais humildes que não têm noção de nada, né, na verdade são pessoas que sem consciência, porque se eu posso ter 2, eu tenho 2, se eu posso ter um, eu tenho um, se eu não posso ter nenhum, também não tenho. Por quê? Porque se eu não sou uma boa mãe, só sou alguém que pariu um filho, não quer dizer que ela é mãe. A gente vê muitas mulheres aí que têm 5, 6 filhos, aí deixam com a tia. Isso não são histórias, né, gente? São histórias da vida real que a gente vê. Deixa com a tia, deixa com o padrinho, deixa com a avó, deixa com o avô, deixa não sei com quem, deixa... Aí essas crianças muitas vezes se perdem pelos caminhos, muitas vezes sofrem algum tipo de violência, que a gente sabe que sofrem, né, que ficam às vezes com estranhos. E os abrigos estão cheios de crianças, orfanatos cheios de criança tirada dos pais por negligência dos pais, né? Porque é uma criança que ela sofre violência dentro do próprio lar, ela tende a ser violenta também, né, gente? E essa criança precisa de muita atenção, de psicólogos, né, de médicos para poder fazer com que essa criança cresça de uma maneira normal e não faça com os outros que os familiares, a mãe, o pai, o tio fizeram com ela. Tudo isso. E tem crianças que crescem vivendo na violência, na miséria, na fome, né? Muitas vezes são vários irmãos, o maior cuida do menor, a mãe sai, vai dançar e deixa os filhos. Eu conheço, né?
Eu conheço casos assim, e a gente vê todos os dias, né, gente? Não é uma coisa isolada, né? Não é. Aí por que que Deus puniria nós, as mulheres, que somos conscientes e queremos um filho, dois filhos, três filhos no máximo, né, gente? Hoje em dia as pessoas não estão tendo mais muitos filhos, mesmo que elas tenham dinheiro. Mesmo que elas tenham dinheiro, né, gente? Porque não é só os bens materiais que uma criança precisa, né, gente? Ela precisa de muita coisa, ela precisa de muito carinho, muito amor para crescer saudável, com a mente saudável. Aí ela diz, não, tem que ter quanto Deus quiser mandar. Meu Deus, uma mulher fértil, ela tem filho até uns 45 anos, né? E aí vai ter 20 filhos, 15 filhos? E vai cuidar como? A maioria das mulheres trabalha, a maioria sai de casa para né, aumentar a renda da casa. Eu fui uma que trabalhei a minha vida inteira. Durante o meu casamento, que foram de 17 anos, eu fiquei 4 meses desempregada. Fora isso, eu trabalhei direto. Gente, eu trabalhava, tinha uma época que eu trabalhava até nos domingos, mas era por necessidade mesmo, não era por esporte, não. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que ter comida para os meus filhos comerem, né? Eu tinha que bancar a casa. E depois eu me separei, pior ainda, porque daí eu fiquei mais sozinha. Então eu tinha que, né, dar o jeito, eu tinha que me virar. Eu tive sempre a minha família do meu lado, assim, a minha irmã que me ajudava muito, né? Me dava alguma coisa, assim. Gente, mas é difícil, daí ela fala que as pessoas devem ter quantos filhos Deus quiser mandar. Eu acho assim, ó, não sou a favor de mulheres que interrompem a gestação porque ela deixou engravidar e não planejou, mas ela não quer essa criança, vai lá e faz o que não deve fazer, né? Isso eu sou totalmente contra. Mas assim, usar método contraceptivo? Não, porque, gente, já pensou o mundo do jeito que está? Tem países aí que tem criança, que tem famílias numerosas, né? A África é uma delas, mas no Brasil também tem lugares que as pessoas têm 11 filhos, como eu vi no programa Reforma aqui, no canal. Tinha uma mulher que tinha 11 filhos e dava sopa de pedra para as crianças. Se ela tivesse 2, não era bem melhor? Ou Deus vai achar que uma criança passar fome, não ter um pedaço de pão para comer sopa de pedra é melhor do que se ela tivesse um filho? Ah, não, gente, não, me desculpa, mas na minha cabeça não entra, né? Teve até gente, eu acho, que concorda com essa senhora, né? Que concorda, talvez, né, com essa senhora, acha que ela está certa, mas na minha opinião, não. Na minha opinião, isso é coisa de gente que não pensa, que não tem consciência, não tem bom senso, porque, gente, criança, junto com a criança vem a despesa, né, gente? Uma criança que é uma criança bem cuidada, ela dá despesa, porque uma criança, a partir do momento que uma criança nasce, é despesa, ela adoece, né? Ela vai precisar de muitas coisas até crescer e tu és responsável por essa criança até adulta, né, gente? Porque filho nunca deixa de ser filho. Não tem ex-filho, né? Só tem ex-marido. Eu, assim, não me arrependo de ter tido meus 2 filhos, né? Mas assim, na minha família tem um familiar meu que não tem filhos, sobrinha minha que não tem, né? Não teve, não optou por não ter, e ninguém pode censurar as pessoas que não querem filho. Eu já vi uma polêmica bem grande na TV de mulheres que me disseram que não, abertamente, que elas não têm perfil de mãe. Qual é melhor, gente? É você optar por não ter, ou você ter e jogar lá na caçamba do lixo, botar dentro do vaso sanitário, como muitas mulheres fazem. Isso aí a gente sabe, porque a gente vê na TV todos os dias o que as pessoas estão fazendo com as nossas crianças, os pais mesmo, os padrastos. A gente vê todos os dias coisas horríveis que acontecem com crianças que não podem se defender, né? Então é assim, a gente onde come 1, come 2, come 3. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Eu estou dando assim a minha opinião, né? Tem muitas pessoas que podem ter uma opinião totalmente contrária da minha. Mas é isso que eu penso. Tive 2 porque eu quis, né? Mas, assim, não sou a favor de nada disso e também não acho que serei punida por Deus, né? Eu não botei essas crianças, talvez eu merecesse ser punida se eu botasse mais filhos no mundo e não cuidassem dele, não amasse, não fosse uma boa mãe, fosse só uma parideira, né?
que não é todo mundo que bota um filho no mundo que é mãe, né, gente? A gente sabe muito bem disso, a gente vê todos os dias. Então é isso aí, gente, né? Esse foi o meu palpite, porque eu vi esse vídeo e achei assim uma aberração. Achei aquilo ali uma coisa, né? Ela, como eu digo, né? É a opinião dela. Ela pode, mas não influencia as pessoas, né? Porque tem gente que tem a cabeça tão fraca que vai ser assim, não quero ser castigada, então eu tenho um filho atrás do outro, né? Eu vou deixar passar fome. Tem uns que dizem assim, sua criança comeu hoje, já vi um repórter perguntar, não, quando Deus quiser ele comerá. Sabe? Então as pessoas não têm consciência, né? As pessoas são que, para mim, quem arranja 10 filhos, 9 filhos, 15 filhos, é pessoa sem consciência, né? E não pessoa que gosta de criança. Mas não, eu acho que nem gosta, porque se gostasse, teria só 2 para poder alimentar da forma correta, poder cuidar da forma correta, dar amor também, né, gente? Que criança não é só comida e nem roupa. Criança dá despesa. Então é isso aí, gente. Dê o palpite de vocês lá. Dê o palpite de vocês lá, como eu disse, contra a pessoa dessa senhora eu não tenho nada. Só que as coisas que ela fala lá é uma coisa, para a pessoa parar e refletir, né? Isso aí a gente tem que refletir muito nesse tipo de conteúdo, porque é uma coisa fora do normal. Eu acho, né, gente? Eu não penso nada dessa forma, eu penso totalmente o oposto. Mas é assim, né? Se Deus me punir, o que é que eu vou fazer, né? Só Ele vai dizer no dia certo, né? Não vai ser ela que vai me castigar. Se for para ser castigada, seria Ele, mas eu não vou ser castigada por isso, não vou mesmo. Eu tenho certeza que Ele não é assim, né? Deus de amor e Deus de bondade, porque me castigaria? Ou castigaria nós mulheres que optamos por ter um, por ter 2, né? Nada disso. É isso aí, meus lírios. Boa tarde para vocês. Tá, um beijo grande. Bom final de semana, que hoje é sábado. Estou aqui terminando o meu empadão para levar para minha amiga, porque eu prometi, né? Ela ganhou na rifa, então eu fiz hoje. Até depois eu vou mostrar para vocês. Espera que o meu empadão vai ficar uma delícia. Beijinho, gente.